Convido, portanto, a todos os irmãos a descurvarmos de joelhos para orarmos ao Senhor. Senhor, nosso bom Deus e nosso bom Pai, que habitas nos altos dos céus, Tu, Senhor, que do teu trono de graça contemplas esta congregação, te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito, Senhor, possa repousar no nosso coração, para que possas abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender a mensagem que tu escolheste esta manhã para cada um de nós, Senhor. Ó Pai, te pedimos de um modo muito particular, como acabamos de cantar, que tu venhas em breve, Senhor. E que, Senhor, nós possamos ser achados dos números, Senhor, que herdarão a pátria que tu nos foste preparar. E que, Senhor, essa possa ser a nossa esperança diária, que tu em breve voltarás. Sim, Senhor, na verdade, com toda esta congregação, com os nossos irmãos também que seguem-nos pela internet, para que nós possamos todos, Senhor, sem exceção, um dia levantar-nos os nossos braços para ti, para te receber, Senhor. Ó Pai, te pedimos de um modo particular também, sejas com o servo que escolheste esta manhã para nos dirigir a palavra. Que ela possa vir da tua parte, Senhor, e que nós possamos encher o nosso coração de alegria, Senhor, por saber que, na verdade, tu, Senhor, diariamente estás connosco. Protege-nos, ampara-nos, Senhor, sê com este teu povo, derrama as tuas bênçãos sobre todos nós e, Senhor, dai-nos um lugar contigo na pátria celestial. Em nome de Jesus te pedimos estes favores, Senhor. Amém. A recolha dos livros das ofertas, começando agora pelas crianças. Há uma leitura especial
Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não aminam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Oremos. Muito obrigado, Pai do céu, por tantas bênçãos que tu nos concedes, e em especial de pertencermos ao teu povo e trazendo parte daquilo que tu nos dás para o teu tesouro, para que muitas almas, não só nós, como também todos aqueles que nos rodeiam, possam um dia fazer parte deste grupo que vai herdar a vida eterna. Vai abençoar a todos nós, em especial, para fazermos a nossa parte nesta terra, para vivermos em paz contigo e com o nosso semelhante. Pedimos isto com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, nosso Salvador. Bom dia, meninos e meninas. Um feliz sábado. Eu hoje venho-vos contar uma história sobre anjos. E vou-vos falar sobre uma senhora que nós já temos vindo a falar até agora. Quem é que era? Ellen White. Nesta história, Tiago White já tinha falecido. Quem é que era Tiago White? Era casado com Ellen White. Então Ellen White estava um bocadinho triste porque já estava sozinha naquela altura. Mas mesmo assim, ela fazia sempre o que Jesus lhe mandava. E então, ela vivia nos Estados Unidos. Mas Jesus decidiu que ela iria para outro continente. E ela mudou-se para outro país chamado Austrália. Vocês sabem onde é que fica a Austrália? Exatamente. E fica longe ou perto dos Estados Unidos? Fica muito longe, então ela teve que apanhar um avião, teve que viajar para outro continente para fazer o que Jesus queria. Então ela um dia foi para um acampamento. Vocês já foram alguma vez a algum acampamento? Ainda não? Tens de ir. É um acampamento. Dorme-se aonde? No chão. E dentro de quê? Das tendas. Muito bem. E então havia mais ou menos umas 100 tendas naquele acampamento. 100 tendas, era muita gente. E estavam mais ou menos umas 50 pessoas naquele acampamento. E a Ellen White tinha sido convidada para falar e para pregar sobre os 10 mandamentos, sobre o sábado, e todas as pessoas estavam a gostar muito do que ela ensinava. Mas havia uns meninos que não estavam a achar muita graça e queriam destruir algumas tendas. E então pensaram, se nós destruirmos a tenda da Ellen White, ela já não vai pregar e vamos destruir o acampamento. Só que os encarregados daquele acampamento descobriram e mandaram chamar um senhor muito forte, um polícia, para tomar conta daquele acampamento e em especial da tenda da Ellen White, porque era a pessoa principal. E um dia, à noite, já estava escurinho, e Ellen White foi para a tenda dela dormir. E então, o polícia, que andava sempre a fazer a ronda à noite quando era preciso, quando chegou perto da tenda da Ellen White, ele ficou muito espantado, porque ele viu uma luz dentro da tenda. Para além de ser uma luz, era em forma de anjo. E ele ficou tão espantado que percebeu que a Ellen White era uma pessoa muito especial. Então ele ajoelhou-se
orou a Deus ali e depois no dia a seguir foi contar a toda a gente o que tinha acontecido. Mas sabem, as pessoas não ficaram muito surpreendidas, porque elas já sabiam que Ellen White era uma pessoa muito especial. Mas aquele polícia decidiu entregar a vida dele a Jesus. Batizou-se, deixou de ser polícia e foi contar a toda a gente aquela história e como Jesus tinha transformado a sua vida. E é o mesmo que Jesus nos pede. Ele manda sempre os anjos dele para tomarem conta de nós. E Ele pede sempre que nós contemos às nossas famílias, aos nossos amigos, sobre os milagres que Ele vai fazendo na nossa vida. E Jesus manda sempre os seus anjos para tomarem conta de nós e das nossas escolhas. Certo? Um feliz sábado! Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido, e ao chorar no escuro percebi, havia alguém ali. O meu Deus estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Descobri teu sorriso e encontrei motivos para o meu. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi, havia alguém ali. O meu Deus estava ali. Eu pensei estar só, mas percebi, meu Deus estava ali. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi, havia alguém ali. O meu Deus estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar
em Apocalipse 14, 6 a 12. Apocalipse 14, 6 a 12. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tem o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E vi e outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da sua ira, da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não têm repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esta semana é uma semana especial, porque esta semana é a habitual anual, todos os anos nós a temos, semana de oração da nossa igreja. As mensagens para esta semana vêm na revista Adventista do mês de setembro, que aqueles irmãos que assinam poderão trazê-la cada dia esta semana, poderão lê-la em casa, para já ficarem mais ou menos contextualizados com as mensagens que irão ser desenvolvidas, ou para seguirem mesmo a pessoa que está aqui à frente a ler. A mensagem deste primeiro sábado vem-nos do pastor Ted Wilson, o presidente da Conferência Geral, e tem como título Poder para acabar o trabalho. Como vocês já devem ter percebido, quer pelo primeiro hino, quer agora pela leitura da irmã Fátima, vamos falar acerca da mensagem dos 3 anjos. Diz-nos o pastor Ted Wilson que estamos a viver em tempos incríveis, irmãos. Na história da humanidade, não só na nossa história que é aqui pequenina, mas na história da humanidade, com tudo aquilo que temos pela Bíblia, que já se passou, que já aconteceu, que veio confirmar que Deus não falha, nós estamos na reta final dos acontecimentos. Diz-nos o pastor Ted Wilson, como sabe, a Bíblia e o Espírito de Profecia chamam a um reavivamento e a uma reforma, o que significa cumprir as instruções de Deus para nos prepararmos para receber a chuva serôdia do Espírito Santo, tal como foi predito em Joel 2, Oséias 6 e Atos 2. As suas instruções estão bem delineadas e resumidas em 2 de Crónicas 7:14. Gostaria de que cada um de nós pudesse abrir a sua Bíblia e que pudessem sublinhar este texto, que é conhecido, mas que muitas vezes podemos nos esquecer de onde é que ele está. 2 de Crónicas 7:14. Diz-nos o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um texto forte, irmãos. Vamos refletir um bocadinho acerca dele. Quando nos humilhamos perante Deus pelo poder do Espírito Santo, orando sinceramente pela sua direção, buscando a sua palavra e desistindo da nossa agenda pessoal, permitindo que Deus nos guie à verdade, então Ele ouvirá, perdoará e curar-nos-á. Atrair-nos-á para um relacionamento muito mais chegado com Ele, de forma a que possamos ajudar a terminar o seu trabalho aqui nesta terra. O pastor Ted Wilson faz-nos um convite. Ore como nunca orou. Deus está a chamar-nos para um relacionamento renovado e reformado com Ele, para que estejamos preparados para proclamar as mensagens proféticas que nos confiou como sua igreja remanescente. A compreensão adventista do 7º dia das profecias, dos livros de Daniel e Apocalipse, ajuda a unir a nossa estrutura teológica
dando propósito, identidade e uma clara visão da nossa missão mundial. Deus está a chamar-nos para partilharmos as 3 mensagens de Apocalipse 14 neste tempo. Se já houve um tempo em que pudesse aplicar essa compreensão única da mensagem profética, adventista do 7º dia, para uma era secular, esse tempo é agora. Devemos receber, crer e reavivar-nos. Contudo, para que possamos proclamar, temos primeiro de interiorizar essas mensagens para nós próprios, recebendo-as, crendo nelas e sendo reanimados por elas. Como é que estas mensagens especiais nos reanimam? Grande parte de toda a mensagem dos 3 anjos começa com cada um de nós. Se nós, pessoalmente, não alterarmos em nada o nosso relacionamento com Deus, tentando melhorá-lo cada dia, tentando ver estas mensagens também como sendo para nós, a importância que elas têm para nós, para levá-las aos outros, porque alguém já se lembrou de nós algum dia, senão nós não estaríamos aqui. Por isso, irmãos, uma mensagem pessoal que nos deverá tocar especialmente a cada um de nós, para nós podermos fazer alguma coisa por ela. Elas mudam-nos à medida que as interiorizamos. As mensagens são cheias de luz e, à medida que se tornam parte de nós, brilham através de nós como luz para os outros. Então compreendemos como essas mensagens são vitalmente verdadeiras e como amamos Deus que queremos partilhar esta verdade que transforma vidas com os outros. É essa comissão que nos deu o próprio Jesus, como é expresso em Apocalipse 14. É uma comissão para o seu povo remanescente e é um trabalho que não foi dado a mais ninguém. É-nos dito em testemunhos para a Igreja que em sentido especial os adventistas do 7º dia foram postos no mundo como vigias e portadores de luz. Foi-lhes confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, da segunda e da terceira mensagem angélicas. Não existe nenhuma outra obra de tão grande importância. Não devem permitir que nenhuma outra coisa absorva a nossa atenção. Eu estou-me a lembrar de 3 momentos, irmãos, de pessoas que tiveram oportunidade de fazer o trabalho para Deus. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Noé, com a destruição iminente do mundo através do dilúvio. Ele cumpriu a sua tarefa. Só conseguiu lá pôr 8 pessoas, mas conseguiu salvar a humanidade com aquelas 8 pessoas. Conseguiu seguir o conselho de Deus, ser obediente e com isso a raça humana não ter sido toda extinta naquele momento, por só pensarem mal continuamente. Estou-me a lembrar também do povo de Israel. O povo de Israel tinha um dever junto dos povos ali à volta de levar também quem era Deus. Nos seus momentos de teocracia, qualquer povo ali à volta podia ver que eles, seguindo o seu líder invisível, que eles tinham bonança e fartura das bênçãos de Deus. Mas eles depois falharam e, além do cativeiro que tivemos agora também a ver em Jeremias, do cativeiro babilónico e de outros assuntos, esse povo rejeitou o seu próprio Messias, rejeitou o próprio Cristo, porque estavam tão cegos que não conseguiram ver. Todas as profecias apontavam para aquele ser que tinham diante deles. Nós hoje, irmãos, como adventistas do 7º dia, somos o Israel espiritual. Temos em nós também esta responsabilidade, o peso. Conforme o dilúvio, a segunda volta de Cristo, o final deste mundo como o conhecemos está às portas. E temos cada um de nós a responsabilidade de pôr isto na nossa lista de prioridades. Porque isto vai melhorar o nosso relacionamento com Deus e aquilo que nós vamos falar com os outros também vai, de uma maneira muito particular, ajudar-nos a entrar no céu, porque não vamos lá entrar lá sozinhos também. Os primeiros crentes do Advento pregavam a volta de Jesus em 1844 e enfrentaram o grande desapontamento, tal como foi revelado em Apocalipse 10. Contudo, o seu trabalho ainda não estava completo. Havia uma mensagem adicional que Deus queria que levassem a todo o mundo. Estas palavras estão divididas em 3 partes e, como já lemos, estão em Apocalipse 14, 6 a 12. A primeira mensagem diz-nos que o primeiro anjo proclama o Evangelho eterno, a salvação pela justiça e pela graça de Cristo, e o seu justificador e o seu poder justificador e santificador. O anjo anuncia que chegou o tempo do juízo e chama o povo para que volte para a verdadeira adoração a Deus e o reconheça como seu Criador. O chamado a adorar a Deus como Criador coloca automaticamente nas pessoas a responsabilidade de observar
o dia que honra o seu ato criador. Os seres criados não podem honrar o seu Criador enquanto desafiam o mandamento para santificarem o sábado, o 7º dia da semana, que o próprio Deus separou como um memorial da sua criação. Durante o tempo de angústia, imediatamente anterior à vinda de Jesus, o 7º dia, o sábado, será a questão central do conflito. Ellen White escreve: o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente contestada. Quando a prova final sobrevier aos homens, traçar-se-á linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Adorar Deus como Criador significará estar disposto a rejeitar as falsas teorias sobre a origem da vida, incluindo a evolução. É impossível crer na evolução, quer na evolução teísta, quer na evolução geral, e dizer que Deus é o Criador do céu e da terra e toda a vida que contém. Mantenha-se firme na defesa da crença da criação deste mundo realizada por Deus através da sua palavra em 6 dias literais e consecutivos de origem recente, culminando esta semana no mesmo sábado maravilhoso de que desfrutamos a cada 7 dias. Irmãos, a questão do sábado é demasiado importante. Tem a ver com a nossa lealdade, com a nossa fidelidade a Deus. Não é só descansar um dia em 7. Não é não fazer diferença por uma questão de temperança desde que a gente descanse. Não, irmãos, tem muito mais do que isso. E como nós vimos aqui, também tem a ver com a questão da criação. O nosso Criador, que criou o mundo em 6 dias literais, de 24 horas, consecutivos, e que descansou no 7º dia, no sábado, para nós é fundamental esta crença. Hoje em dia, há esta questão da evolução teísta, que vai dizendo que Deus também foi fazendo as coisas, foi evoluindo a sua criação ao longo de tempos um pedacinho largos. Mas isto está a retirar poder ao nosso Deus. E Satanás, através destas pequenas coisas, quer nos continuar a enganar e quer nos continuar a desviar do olhar de que precisamos de um Deus que é Criador, Redentor e Salvador para cada um de nós e que se importa connosco. A segunda mensagem angélica, encontrada no versículo 8, anunciando a queda de Babilónia, foi a primeira a ser apresentada no verão de 1844. Como na profecia, este anúncio segue cronologicamente a pregação do juízo, e como as igrejas e a mensagem se aplica foram em tempos puros, o termo Babilónia refere-se aqui a igrejas que rejeitaram a advertência do juízo. A segunda mensagem, caiu Babilónia, é repetida em Apocalipse 18, 1-4. O povo de Deus que ainda estiver em Babilónia é chamado a sair, para não ser culpado de participar dos seus pecados e não receber as pragas que estão para ser derramadas sobre ela. Portanto, Babilónia é constituída por igrejas que ensinam muitos erros teológicos que lhes foram passados pela igreja da Idade Média. A terceira mensagem angélica, encontrada nos versículos 9 a 11, contém um aviso claro: não adorar a besta e a sua imagem, nem receber a sua marca. Fazer isto terá como resultado a aniquilação. O conteúdo da terceira mensagem é baseado na profecia do capítulo anterior, Apocalipse 13. A besta representa a igreja apostatada. Neste capítulo, o segundo animal, que representa os Estados Unidos da América, cria uma imagem desta besta. É-nos dada uma definição da imagem nas páginas 368 e 369 do Grande Conflito. Aqueles que puderem ler, irmãos, vejam estas duas páginas, 360 e 369, do Grande Conflito, pois elas vão-nos falar acerca da questão do poder dos Estados Unidos. Estamos muito gratos pela liberdade religiosa que nos é garantida em tantos países, incluindo os Estados Unidos. Contudo, de acordo com a profecia bíblica, está a chegar o tempo em que a nossa liberdade religiosa será reduzida e em que as igrejas controlarão de tal modo o governo que este emitirá leis que cumprirão os desejos das igrejas apostatadas. A marca da besta, a observância de outro dia além do sábado, é uma instituição que dá claramente autoridade à besta. Uma igreja mundial gaba-se com audácia de ter transferido o dia de repouso sabático do sábado, instituído na criação, para o domingo. Outras igrejas afirmam que adoram o domingo como memorial da ressurreição de Cristo. Nenhuma destas posições se encontra nas Escrituras. Como resultado, o reconhecimento devido ao Criador é eliminado. Vejam, irmãos, como estas coisinhas, aparentemente sem importância, têm sempre todas o mesmo objetivo. É Satanás nos afastar de Deus. Os líderes religiosos apóstatas não serão capazes de refutar as evidências escriturísticas da santidade do sábado. E isso enche-os de ira. Como resultado, os guardadores do sábado serão perseguidos e presos. No meio destes eventos, a proclamação da terceira mensagem terá um efeito nunca visto.
as pessoas verão que as profecias que se encontram em Daniel, Mateus, Marcos, Lucas e Apocalipse e noutros sítios das Escrituras estão a cumprir-se exatamente como os guardadores dos mandamentos disseram que seria. A formação da imagem da besta e o decreto-lei do domingo levarão à ruína nacional e internacional. Aqueles que se firmarem no seu Salvador e se recusarem a abandonar as verdades encontradas nas 3 mensagens angélicas tomarão consciência do que têm que fazer, o seu dever, apresentando estas mensagens e deixando os resultados com Deus. Lemos que terão o rosto iluminado e que apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Haverá prodígios, os doentes serão curados e os sinais e as maravilhas seguirão os crentes. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. A nossa responsabilidade, irmãos, é ir. Converter as pessoas a trabalho do Espírito Santo. Por mais que nos custe, depois não vermos algum fruto, poderá acontecer que isso não nos deita abaixo, porque o que interessa, como Jeremias, é levar a mensagem. Estudantes da Bíblia, de Daniel e de Apocalipse, este é o futuro entusiasmante para o qual fomos chamados. Ajudar a terminar a grande obra de Deus, ao proclamar essas poderosas mensagens. Apenas confiando inteiramente em Jesus e na sua justiça e no poder do Espírito Santo, poderemos realizar seja o que for. Deus está a preparar-me e a preparar-vos para algo fora do comum, que acontecerá em breve, o derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo, para sermos restaurados e estarmos prontos para proclamar corajosamente estas maravilhosas mensagens. Deus está a transformar o coração daqueles que ouvem esta fantástica mensagem profética, aqueles que tomam uma decisão por Cristo. Eu vou repetir, irmãos. Deus está a transformar o coração daqueles que ouvem esta fantástica mensagem profética, aqueles que tomam uma decisão por Cristo. Que privilégio poder partilhar esta mensagem profética e pedir a Deus, humildemente, um reavivamento e uma reforma através do poder do Espírito Santo. A pergunta que o pastor Ted Wilson nos faz agora é: estamos nós dispostos? Estamos nós dispostos, como crentes nas profecias, na justiça de Cristo e na sua breve vinda, a renovar o nosso compromisso com Cristo, ao seguirmos o seu exemplo de advertir o mundo e partilhar o seu amor? Estamos dispostos a partilhar as mensagens distintas, proféticas dos 3 anjos? Estamos dispostos a ser usados por Deus nestes últimos dias da história da Terra para partilhar com amor e poder a sua última mensagem de redenção, amor e juízo? Então, vamos primeiro nós próprios receber e acreditar nestas mensagens, permitindo que elas nos reavivem, reformem e transformem para que a luz da verdade brilhe através de nós para um mundo em trevas. Um dia, muito em breve, olharemos para cima e veremos uma pequena nuvem escura do tamanho de metade da mão de um homem. Ela ficará cada vez maior e mais brilhante. Milhões de anjos formarão essa maravilhosa nuvem encimada por um arco-íris brilhante e com relâmpagos por baixo. Mesmo no meio dessa nuvem incrível estará aquele por quem esperávamos, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que dia, irmãos, será este para aqueles que estivermos vivos? Se desejamos submeter-nos humildemente ao Senhor, aquele que inspirou os livros de Daniel e Apocalipse, aquele que nos convida a sermos reavivados e a proclamar as mensagens dos 3 anjos que ele pediu, aquele que nos pode salvar com a sua veste de justiça e o seu poder santificador para nos tornarmos mais semelhantes a eles, se lhe quisermos pedir para nos usar na partilha das suas mensagens proféticas nesta hora tão grave do tempo do fim da história desta terra, irmãos, o pastor Wilson convida-nos a orar. É uma semana de oração, irmãos, e hoje, apesar de ser manhã, eu gostaria que nós nos pudéssemos juntar. Que nos pudéssemos juntar em grupos de 2 e tomar algum tempo para orarmos. Orarmos, acima de tudo, por este reavivamento, por esta vida transformada. Orar e sentir este desejo, irmãos, para que cada um de nós possa dar os seus passos necessários para se colocar aos pés de Jesus Cristo e nas mãos de Deus, e que este trabalho que tem que ser feito possa mesmo então ser concluído com a nossa ajuda, porque isso também nos irá beneficiar muito, irmãos, na nossa saúde espiritual. Que então agora cada um de nós possa se congregar com um irmão e em grupos de 2, que nós possamos tomar agora algum tempo para a oração.
Que Deus nos possa dar força e coragem para partilhar estas espantosas mensagens com o mundo. Breve, Jesus voltará, irmãos. É esta a nossa esperança e cada um de nós, começando por si mesmo, individualmente, antes de querermos que todos os outros mudem, que cada um de nós possa tomar consciência de que é a peça mais importante. É mudarmos primeiro a nós, para depois juntos conseguirmos levar o bom nome de Deus. Pensemos nisto e um bom sábado. Para concluirmos esta bela meditação da Palavra do Senhor, vamos cantar o benefixado número 152. Graças, Senhor, te damos por vivemos em termos solenes da história. Não que, Senhor, isso nos traga algum louvor a nós, Senhor, mas, Senhor, como até agora todos os sinais, Senhor, foram cumpridos, estes últimos que faltam para a história da humanidade também o serão. Vem, Senhor, nos ajudar a estarmos do lado dentro da arca, a estarmos, Senhor, sob a tua proteção, Senhor, porque te obedecemos, porque somos fiéis. Senhor, ajuda-nos a ter a alegria no coração, Senhor, de todas as pessoas que encontrarmos poderem estar connosco, Senhor, também lá nesse dia. Vem, Senhor, ser connosco para que possamos ir do nosso canto confortável. Senhor, que nós possamos primeiro transformar a nossa vida pelo Teu poder. Senhor, como nos dizem Crónicas, que cada um de nós, Senhor, se possa humilhar e orar. Senhor, primeiro refazendo ao máximo o nosso relacionamento contigo e depois, Senhor, quando estivermos completamente capacitados, a chuva de virá, Senhor, e o Teu Espírito Santo irá nos ajudar, Senhor, a levar a Tua mensagem, sendo que os frutos são Teus, Senhor, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus.